pessoas e seus amigos imaginários, tudo bem? Eu sou a Thaís Parmera e esse é o meu canal Utopia Cibernética. Sejam bem-vindos! Galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que tá muito em voga agora, que é a questão da balbúrdia universitária. Se você tá no Brasil, se você tá ligado na internet e nas coisas que estão acontecendo no mundo nesse exato momento, você escutou ouvir falar dos seguintes temas: balbúrdia, universidade e contingenciamento de custos, que eles falam. Vou falar rapidamente sobre algumas coisas que estão por aí na mídia nesse exato momento, que envolvem a vida universitária, ou seja, a vida acadêmica, que é a vida que eu escolhi para minha vida, o meu estilo de vida, e algumas críticas que tentam caracterizar erroneamente o estilo de vida que eu escolhi pra mim, como balbúrdia, desperdício e um bando de outras coisas. Então, vamos pensar aqui comigo. O que é a vida acadêmica, afinal de contas? O que um cientista faz? Por que as pessoas estão na universidade? O que se desenvolve lá? Bem, a vida acadêmica é pautada num tripé, que inclui ensino, pesquisa e extensão. O ensino é basicamente o que a gente vai fazer lá, A gente vai aprender. A universidade tem esse papel de capacitar as pessoas, de gerar recursos humanos altamente capacitados, principalmente nas universidades públicas. A gente vai lá para ter aula de graduação ou de pós-graduação ou outros cursos que podem ter lá. Então a gente tem o ideal de ensino, onde você vai aprender uma profissão. Você vai ser um biólogo, um engenheiro ou um sociólogo, enfim, lá você vai ter uma profissão. Você vai se qualificar para o ensino superior. Você tem a pesquisa. Sim, as universidades, principalmente as públicas, têm a característica de fazer pesquisa, ou seja, não só ensinar as pessoas, mas também de produzir conhecimento, fazer ciência. Por isso que nas universidades públicas é que a gente tem a maior concentração de cientistas, propriamente ditos, fazendo ciência no seu cotidiano. Então, fazendo novas descobertas, fazendo experimentos, gerando novas tecnologias, inovação, gerando novos conhecimentos, produzindo artigos, livros, tendo eventos também acadêmicos, onde você conjuga vários cientistas de uma área para que a ciência avance. Então a gente traz basicamente um avanço do conhecimento, da tecnologia e da inovação para a sociedade. E as universidades públicas são o principal local onde isso acontece, que é onde a gente tem os grandes centros de pesquisa, os grandes centros de produção de saber. E a gente tem também a extensão. O que vem a ser extensão? Que toda universidade pública também tem, Extensão são formas da universidade trazer esse conhecimento que é produzido para a sociedade. A extensão é uma ação da universidade junto à comunidade. Essa ação junto à comunidade disponibiliza todo o conhecimento adquirido pelo ensino e pela pesquisa para a sociedade. Então, a extensão representa a função social da universidade. Então, quando as pessoas falam que não sabem o que a universidade traz para a comunidade, ela não tem noção do trabalho que é desenvolvido dentro das universidades e que impactam na sociedade. Como, por exemplo, a descoberta de medicamentos, a descoberta de novos produtos, o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de novas teorias e conhecimentos que acabam impactando em todas as áreas da sociedade. Por exemplo, de ação junto à comunidade. Normalmente as universidades têm hospitais universitários que trazem qualidade para o tratamento de doenças, e normalmente esses hospitais eles têm os melhores profissionais, porque eles não são só médicos ou fisioterapeutas ou nutricionistas ou psicólogos, eles são professores e pesquisadores. Então nesses locais você tem acesso ao top de linha do que tem no país em termos de ciência para a sua própria vida. Na questão do ensino, você tem estágios que são feitos dentro da universidade, que capacitam os alunos a serem membros efetivos e de qualidade dentro da sociedade. Então na universidade você tem
o melhor tipo de profissional possível e vai impactar na sociedade também. Então, ser contra a universidade é ser contra si mesmo. Então não faz muito sentido a gente ser contra a universidade. E aí a gente escuta certas coisas de como que os universitários na realidade são um bando de vagabundos, né, que não fazem nada a não ser, sei lá, mamar nas tetas do Estado. Então, não é bem assim, porque pra você ser um cientista, você se dedica absolutamente àquilo que você faz. E normalmente é com maior vocação possível, porque a remuneração ela não é boa, a estrutura também não é muito boa, as universidades públicas passam por muitas dificuldades e mesmo assim a gente consegue produzir conhecimento e tá nos maiores rankings mundiais de produção do conhecimento, de novas tecnologias e também de inovação. Por exemplo, para você formar um cientista, você gasta uns quase 10 anos de dedicação intensa e exclusiva àquilo. No meu caso, por exemplo, eu fiz as minhas graduações, fiz o meu mestrado, fiz a minha especialização, tô na metade do meu doutorado e eu dediquei literalmente a minha vida a isso, toda a minha juventude, desde o final da minha adolescência até a minha juventude, para isso, para poder ter acesso e produzir coisas que gerem impacto no mundo, para a humanidade também, para o desenvolvimento da ciência no mundo. E a gente estuda mais de, sei lá, 10 horas por dia, não temos finais de semana, feriados, férias, não existe essa coisa de ficar doente também, e a gente se dedica tanto e tem tão pouco retorno financeiro para nossa própria sobrevivência que a gente passa por muitas dificuldades mesmo. E não é à toa que a saúde mental dos pós-graduandos, dos cientistas também não é lá a melhor de todas. A gente tem um grande número de transtornos de ansiedade, de depressão. Por isso mesmo, porque a ciência, apesar de ser algo extremamente importante para o desenvolvimento de um país, de um desenvolvimento de uma nação, ela ainda não é vista de forma profissional em termos de remuneração adequada para a nossa qualificação. E a maior parte dos alunos que estão numa universidade, não só na graduação como na pós-graduação também, a gente vive de bolsa na maior parte das vezes. E essa bolsa ela é muito baixa, ela é muito pequena e que para nossa própria sobrevivência ela não é o suficiente. Inclusive, ela serve para te sustentar e você não pode, a grosso modo, né? Não pode ter uma carteira assinada, você não pode ter outros trabalhos. A grosso modo, ela exige uma dedicação exclusiva. Então você vive com muito pouco para sobreviver e faz essa pesquisa mais como dedicação, assim, é suor, sangue e lágrimas. Então, quem tá fazendo pesquisa não tá querendo oba-oba, muito pelo contrário. Se a gente quisesse oba-oba, a gente fazia qualquer outra coisa da nossa vida, não estava sujeita a uma remuneração tão baixa e às vezes com uma estrutura que não dá suporte à nossa pesquisa de uma forma, assim, excelente, né? E mesmo assim, com todas essas dificuldades, a gente consegue produzir bem e a gente consegue ser top de linha pro mundo. Pra vocês terem noção, claro que isso varia com a agência de fomento, com o estado que você tá também e qual o seu tipo de bolsa. Mas uma bolsa de mestrado tá aí por volta de R$1.500 atualmente, né? Então, de 2019. Numa bolsa de doutorado, você ganha uns R$2.500. Mais ou menos, por aí. E numa bolsa de pós-doutorado, você fica por volta de R$4.000. Claro que tem as diferenças aí. Então, pro nível de qualificação e de dedicação que a gente tem, isso é muito baixo. Não é oba-oba, é basicamente subsistência mesmo. Subsistência da vida normal, né? Porque se você for comprar um livro, se você ainda for participar de congresso e tudo mais, é um custo ainda maior. E são coisas que você, às vezes, você precisa do livro, você precisa do material e você precisa ir também para os seus congressos, para os seus eventos acadêmicos para fazer a ciência do seu país andar, enfim, para você ter maior visibilidade na sua carreira. Daí a gente não tá ganhando muito pra fazer ciência, é tudo feito com muita dificuldade, com muita dedicação, pra depois ser chamada de balbúrdia. A gente pensa assim, num trabalho normal, né, das CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão,
Você trabalha lá umas 8 horas, né? Você tem sua hora de almoço. E aí você vai pra casa, seu trabalho acaba. Um cientista, não, ele não acaba. Você passa o dia inteiro na universidade estudando e fazendo experimentos, escrevendo artigos, escrevendo capítulos de livro, se dedicando, orientando alunos também, enfim, fazendo pesquisa, dando aula e tudo mais. E aí você chega em casa, seu trabalho não termina, porque você tem que baixar artigo, você tem que ler, você tem que preparar aula, você tem que preparar seminário, você tem que escrever sua tese, sua dissertação, sua monografia, enfim, seu projeto também. Então, chamar cientista de vagabundo é uma coisa muito errada de se fazer, né? Mas eu quero acreditar que isso tá pautado numa ignorância sobre o que acontece na universidade. A universidade não é balbúrdia, a universidade não é oba-oba, a universidade não é um local só de festa e drogas e sexo e rock and roll. Não é isso. Na maior parte das vezes as pessoas estão, a grande maioria está dedicada para se formar, dedicada a produzir algo para o país, para o mundo e mudar a nossa realidade e trazer isso de volta para a sociedade. É isso que se faz numa universidade. E a universidade pública, gratuita, é algo que é indispensável para a nossa sociedade. Porque as pessoas falam que, não tá pagando, né? Mas tudo bem, a gente paga os nossos impostos, mas se sustentar numa universidade também não é de graça. Tem passagem, você tem xerox, você tem que pagar livros, você tem que se alimentar. Então, a gente não tá lá de graça. A gente tá usufruindo do nosso próprio imposto e ainda pagando mais pra gente se sustentar. Os cientistas têm uma baixa remuneração e, além disso, não tem uma carteira assinada, então você não tem nenhuma questão previdenciária assegurada para você. Você não tem férias, né? Você não tem nada das questões trabalhistas. A gente trabalha muito mais que 8 horas por dia e não tem hora extra. Não existe isso de hora extra. Não tem hora extra. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem férias, não tem Natal, não tem recesso. Essas coisas não existem na vida de um cientista. Você não tem nada, nenhuma dessas garantias. Então, é pura dedicação, é pura vocação, é puro amor também. A gente se dedica tanto pelos países, a gente faz tanto pelo país, a gente pesquisa coisas que, né, nossos governantes às vezes acham que são inúteis, né, ou que não têm compreensão do impacto daquele estudo para a sociedade. E isso tudo é chamado de balbúrdia, né? Tem algo muito errado a forma como se enxerga a ciência no país, se enxerga a universidade. A maior parte das pessoas que estão na universidade pública realmente dão seu sangue pela universidade. Elas dão seu sangue pelo país, porque elas estão produzindo conhecimento para o país, para a sociedade. Então, escutar esse tipo de coisa é, no mínimo, revoltante. A gente não faz barbúrdia, a gente faz ciência, a gente traz produção para o mundo primeiro, para a ciência e para a sociedade, traz isso de volta para a sociedade. Então, todo mundo quer ir para as universidades públicas exatamente porque lá você tem os melhores profissionais, você tem as melhores cabeças do país dando aula, pesquisando, produzindo conhecimento. Então é onde todo mundo quer estar. Agora, a universidade virou para as pessoas um local de oba-oba e bagunça, um lugar caótico. E não é. A universidade é um local de conhecimento, de cidadania, de formulação de pensamento crítico, de produção do conhecimento e de retorno para a sociedade desse conhecimento. É um local de debate, de diálogo, de conhecimento de realidades diferentes, de perspectivas diferentes. É um local onde a gente discute as coisas e abre a nossa cabeça e aprende e passa isso adiante. A universidade é um local de um turbilhão de ideias, de pensamentos, de diálogo. É o local mais democrático que existe, na realidade, onde isso tudo
se conjuga e é onde isso tudo nasce, é onde tudo isso se espalha para o mundo. Cortar esse diálogo, ter essa tentativa de cortar o diálogo, de cortar o pensamento crítico, de cortar nossos investimentos, de tentar nos parar, primeiro uma maldade e também uma ignorância das pessoas. E dependendo do nível dessa pessoa de poder, também é considerado, né, uma má fé e é uma coisa de caso muito bem pensado. Porque sem acesso ao conhecimento, a gente não tem liberdade e a gente não tem sonhos, a gente não tem perspectiva e a gente não pode mudar a realidade ao nosso redor, nem contestá-la, nem criticá-la para produzir algo melhor. Bem, gente, então era basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Eu poderia deixar passar isso em branco. Talvez eu demore pra editar esse vídeo, né? Porque a vida acadêmica não permite que eu tenha tempo livre pra ficar gravando toda hora ou editar toda hora. Eu espero que isso tenha aberto um pouquinho a cabeça de vocês. A ideia do que se faz numa universidade, que é a TRID, ensino, pesquisa e extensão, a realidade da nossa baixa remuneração e a quantidade de trabalho que a gente tem que produzir, retorno que a gente dá para a sociedade também. Vocês já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, deem joinha, comentem, compartilhem e me sigam nas redes sociais. Beijo! Não vou me estressar gravando esse vídeo. 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 Não vou me estressar. Não vou. Deus. Não, gente, vocês não têm noção de tudo que aconteceu. A máquina deu pau. Eu perdi boa parte da gravação. Eu tive que mudar de cenário porque deu tudo errado. Cara, tá tenso. E eu ainda tenho artigo pra ler. Tem noção? Tem noção disso? É difícil. Vida de universitário. Pós-graduação do sufoco. Não é da balbúrdia, não. Pós-graduação do sufoco. Cara, vocês não têm noção da minha lista de afazeres pra hoje. Tem tipo os 13 itens e eu só tenho 24 horas pra fazer isso, né? Bem-vindo à vida acadêmica! Yay! Né? Essa vida que suga tudo, mas que é tão adorável como eu. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under